Olá, querido aluno, querida aluna, queridos pais, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente finalizar o conteúdo de ciências. Pois é, ontem a gente finalizou o conteúdo de história em outro vídeo, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ciências. No nosso capítulo 6 do livro de ciências, nós estamos falando sobre os perigos do ambiente e a defesa dos seres vivos. Pois é, até então nós temos falado sobre o meio ambiente e hoje nós vamos falar sobre as defesas que a gente tem, os seres vivos têm em relação ao meio ambiente. Todos os ambientes desse mundo existem alguns seres bem pequenininhos que às vezes a gente não consegue nem ver. E esses seres, às vezes, eles fazem mal para a gente. Ou para o ser humano, ou para os animais, ou para as plantas. Muito bem, então aqui nós temos os vírus, aqui, as bactérias e os fungos. Os seres vivos, na sua constituição física, eles têm mecanismos de defesa e ações contra esses micro-organismos. Esses seres microscópicos que nós estamos vendo aqui, os vírus, as bactérias e os fungos, eles são conhecidos como micro-organismos patogênicos, certo? É um nome um pouquinho difícil, mas é importante a gente saber. Nós vamos ver um pouquinho sobre as defesas de cada tipo de ser vivo. Por exemplo, as plantas. Vamos começar com as plantas? As plantas, elas têm diversas formas de defesa. Vamos começar falando, por exemplo, das frutas. Na superfície das folhas e dos frutos existe uma camada de cera que, além de dar um brilho para o alimento, impede que desenvolva fungos e bactérias. Os vegetais têm folhas protegidas por pelos que atrapalham que os parasitas comam ela. Algumas folhas de algumas plantas, como por exemplo a couve, são cobertas de cutículas, camadas resistentes que impedem a entrada de água e micro-organismos nocivos. Então, de vez em quando você vê uma plantinha ali com uma aguinha saindo, aquilo ali é um mecanismo de defesa que elas têm. E algumas outras plantas, elas produzem umas substâncias que são tóxicas, certo? E afastam os predadores e impedem a proliferação de micro-organismos. Mas um último, que é importante a gente falar, porque talvez seja o mais conhecido, o que você mais conhece, que são os espinhos, né? Algumas plantas, como por exemplo é o caso do cacto, das rosas, se algum predador for lá e tenta pegar nelas ou destruir elas, vai se machucar por causa do espinho, né? Os animais, eles também têm os seus mecanismos de defesa. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Existem diversos tipos de defesa dos animais. Mas nós vamos falar agora sobre 5 deles, que é o que o nosso livro está trazendo. É alguns exemplos. As cores da borboleta monarca, que é o preto e o laranja, como está na imagem aí que você está vendo, serve como um aviso para os predadores de que ela pode ser uma péssima refeição, pois se alimenta de plantas venenosas e libera substâncias tóxicas que provocam fortes reações no animal que come. Então, isso é muito importante e os animais conseguem perceber isso, né? Outra coisa interessante é que o bicho-pau é um inseto cujo corpo é muito parecido com um graveto seco. Quando se sente ameaçado, ele fica imóvel no galho ou em um arbusto, por exemplo, a fim de passar despercebido. Já o camaleão, ele consegue alterar a própria cor da pele. A mudança acontece quando ele deseja disputar território com machos rivais, fugir de predadores ou aproximar-se de presas. O besouro bombardeiro, ao sentir que está em perigo, ele espirra uma solução quente e ácida no inimigo. Essa arma química afugenta predadores muito maiores que o próprio inseto. Por fim, o peixe elétrico, chamado também de poraquê, pode atingir 2 metros de comprimento.
Ele tem adaptações musculares especiais que possibilitam a produção de descargas elétricas de mais de 500 volts, as quais podem provocar choques capazes de matar até o ser humano. Pois é, então esses animais, eles não estão para brincadeira, eles estão procurando se defender, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. É muito importante a gente perceber que os animais, alguns animais, eles não estão no mundo para socializar com os seres humanos. Então a gente tem que respeitar o espaço deles. Agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre as defesas do ser humano. E esse tópico ele é muito importante. Por quê? Porque nós somos seres humanos e a gente precisa saber como se defender das situações que acontecem no meio ambiente. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que no nosso corpo a gente tem um sistema especial para defesa. Você sabia disso? É como se fosse um exército no nosso corpo. Que legal, né? Sabe como que é o nome desse exército? Se chama sistema imunitário. Pois é, ele é responsável por proteger o nosso corpo e fazer a limpeza daquelas coisas que não devem estar no nosso corpo. O sistema imunitário também nos protege das doenças que a gente pode pegar. Então, ele tem duas funções importantes: nos proteger das doenças e fazer a limpeza do nosso organismo. Vamos ver agora como funciona o nosso sistema imunitário. Os micro-organismos invadem o nosso corpo através de um ferimento. Então, olha aqui na imagem, quando você corta, cai e se machuca, está entrando micro-organismos patogênicos, que a gente falou lá no começo. Depois, as células de defesa do nosso corpo identificam que tem gente estranha lá dentro do nosso corpo, né? Os micro-organismos patogênicos. Então, eles vão lá para perceber que tem alguma coisa errada. O corpo se prepara para enfrentar os inimigos. Então, quando um percebe, todos se organizam para ir lá defender o nosso corpo. E, por fim, os micro-organismos são destruídos por conta do nosso sistema imunitário, que lembra que eu falei, é como se fosse um exército, né? Então, eles vão lá para nos defender. Quando as barreiras do nosso corpo são rompidas, o nosso sistema imunitário se prepara para combater vírus, bactérias e fungos, ou alguma substância prejudicial para o nosso corpo. Durante essa batalha, pode acontecer sintomas como dores, febre, cansaço. Isso é chamado de infecção. Um outro tipo de ação que o nosso sistema imunitário faz são com as alergias. Existem pessoas que são alérgicas a certos tipos de alimento, remédio, pó, pelo de animal, picada de inseto, entre outras coisas. Aqui na tela nós temos alguns sintomas de alergia. Então, bolhas e inchaço na pele, coriza, aquele nariz escorrendo, né? Ou então quando a gente está espirrando muito, quando os olhos estão com um lacrimejamento, né? Ou então olhos vermelhos, uma coceira. Tudo isso pode ser sintoma de alergia de alguma coisa. E se você ainda não conhece as alergias que você tem, você precisa visitar um médico. Atenção, nunca tome remédios sem a instrução médica. Os remédios, alguns deles estão aí para nos ajudar. Mas se a gente toma ele de forma descontrolada, pode dar alguma coisa errada e a gente não ficar bem. Então a gente precisa ir ao médico para ficar sabendo dessas coisas e que eles possam nos ajudar a fazer a melhor coisa nesse momento. Existem alguns órgãos que nos ajudam na defesa do nosso corpo. Esses órgãos que servem como barreira, a gente pode citar, por exemplo, a pele.
A nossa pele, ela é a principal barreira entre os micro-organismos patogênicos e o nosso sistema imunitário, nosso corpo. Outro órgão muito importante são os nossos olhos. A maneira como nossos olhos se protegem dos micro-organismos patogênicos é muito interessante. Todas as vezes que nós piscamos, o nosso olho, ele cria uma camada de lágrima. E essa camada, ela protege para que não entre nenhum micro-organismo patogênico no nosso corpo. É por isso que, às vezes, quando entra alguma coisa estranha nos nossos olhos, a primeira coisa que acontece é a gente começa a lacrimejar, porque é o nosso corpo tentando nos defender daquela coisa estranha que entrou no nosso olho. O mecanismo de defesa interessante no nosso corpo são das nossas orelhas. Você sabia que aquela cerinha que faz lá dentro do seu ouvido é um mecanismo de defesa? Pois é, quando algum micro-organismo patogênico tenta entrar pelos nossos ouvidos, a cera que está lá dentro nos protege. É por isso que a instrução para a limpeza do nosso ouvido é que aconteça apenas pelo lado de fora. A gente nunca deve colocar o cotonete lá dentro do nosso ouvido, porque pode machucar e pode tirar aquela cerinha importante que fica lá dentro para proteger de algum invasor. Existem alguns outros órgãos do nosso corpo que são importantes para a defesa. Esses órgãos podem ser as tonsilas palatinas, que antigamente eram conhecidas como amígdalas, que elas combatem os micro-organismos que entram no nosso corpo pelo ar ou pelos alimentos. Tem também o timo, que produz células especiais de defesa, os glóbulos brancos. Também um outro órgão do nosso sistema imunitário que é muito importante é a medula óssea. Ela se localiza no interior dos nossos ossos e produz células sanguíneas que destroem os micro-organismos invasores. E por último é o baço, que auxilia na renovação e na filtragem do sangue, aumentando as defesas do nosso corpo. Por falar no nosso sangue, existem várias estruturas que só podem ser visualizadas com o auxílio de um microscópio. No nosso sangue existem 3. São os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio do ar para todas as nossas partes do corpo. Já os glóbulos brancos são células de defesa que protegem o nosso corpo contra os ataques dos micro-organismos que conseguem invadir. As plaquetas são originadas da medula óssea e atuam na coagulação sanguínea, impedindo a ocorrência de hemorragias, ou seja, da gente sangrar muito, né? Parecem mais ou menos com a imagem aqui, você tá vendo, tá? Isso aqui é um vaso sanguíneo, né, que é por onde passa o nosso sangue dentro do nosso corpo. Mas agora eu quero levar você a pensar. Tudo isso que nós falamos aqui, é importante que a gente perceba que só será possível que o nosso corpo nos defenda se a gente se defender primeiro. Para isso, a gente tem que alimentar o nosso sistema imunitário. Ele precisa estar repleto de nutrientes. Nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é se alimentar bem, fazer exercício. Nós precisamos também focar na nossa mente. A gente tem que estar com uma boa mente para que o nosso corpo se sinta bem, saudável. Então, tudo isso é importante e tudo isso vem da gente. Nós precisamos fazer. O nosso sistema imunitário, ele está ali, pronto para nos ajudar, mas a gente precisa cuidar dele também. Pensando em tudo isso, você está fazendo a sua parte? Você está cuidando do seu sistema imunitário? Você está comendo aquela verdura, aquele legume que a mamãe às vezes tem que brigar com você para você comer? Pois é, tudo isso é importante e ajuda o seu sistema de defesa. Pessoal, esse foi o nosso conteúdo de ciências para esse bimestre. Eu espero que você tenha aprendido bastante e que você tenha gostado do que você aprendeu. E eu sugiro que você pesquise mais sobre o assunto. Até mais. Um abraço, eu tô morrendo de saudade de vocês. Educação Adventista, muito além do ensino.